Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista de lições bíblicas de adulto do quarto trimestre de 2017. O tema desta lição é perseverando na fé. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É verdade prática. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Os objetivos desta lição são 3. Explicar que é preciso perseverar na fé cristã, mostrar o perigo da apostasia e compreender que em Cristo estamos mais que seguros, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre perseverança. E nós precisamos entender o seguinte: todo o processo que envolve nossas vidas ao aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele se dá em, como que eu vou dizer, em partes. Então eu tenho aqui o primeiro aspecto chamado salvação. E essa salvação, ela é um ato e um processo. O ato é quando eu aceito a Jesus Cristo, né? Então, vou chamar aqui de ato, tá? Salvação como ato, quando eu entrego minha vida a Jesus. É naquele momento, eu criei em Jesus Cristo, confessei Ele como meu Senhor e Salvador, sou salvo, ok? Que aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Porém, a salvação, ela precisa se dar continuidade nela, ela é um processo. Por quê? Porque no meio do caminho eu corro o risco de perder a salvação, se eu ficar em pecado, se eu não me arrepender, né, se eu me desviar, se eu apostatar e assim sucessivamente. Então, salvação é um ato, né, mas também a salvação ela funciona como um processo. Vou inverter o lado aqui para ficar mais fácil visualmente, ok? Que aí fica numa sequência lógica. Então eu tenho aqui aquilo que eu chamo ato, né? E aqui eu tenho o processo. Nós vimos isso nas outras lições anteriores. Processo, ok? Aí é o seguinte. Por exemplo, em Efésios 5:1 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha que interessante. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu aceitei a Jesus Cristo, entreguei minha vida a Ele. Mas agora eu preciso dar continuidade no processo. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, nós vimos na aula anterior sobre adoção, eu passo a ser filho de Deus pela adoção. Eu sou adotado por Deus. Eu não passo a ter uma natureza divina, não. Eu continuo com a minha natureza pecaminosa, a natureza do homem. Mas o Espírito Santo vem habitar em mim e o Espírito Santo que está em mim clama: Abba, Pai. Eu passo a ser agora filho de Deus porque eu criei e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Porém, ele exige, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Agora que eu sou filho, que o ato já aconteceu, eu preciso ir para o processo. E Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, que eu tenho que ser imitador de Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. E Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo, ser um imitador de Deus, é o que nós chamamos de processo de salvação. Ok? E tudo que envolve esse aspecto chamado salvação, tanto no ato como no processo. O ato é aquele primeiro momento que entrega a minha vida, o processo é aquela continuação até a morte ou até a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Tudo isso se envolve, está em torno de uma batalha espiritual para ganhar uma alma, para entregar a vida, para ela receber esse ato de salvação. Entregando a vida a Jesus Cristo é uma batalha. Para eu continuar com o processo de salvação na minha vida, é uma batalha, é uma guerra. E nós temos que entender que
para que eu possa continuar ali, né, nessa salvação, neste processo, eu preciso perseverar. E o que é o perseverar? Perseverar é um guerreiro que vai para a batalha e nunca descansa. Ele nunca para. Ele não olha para trás, ele vai sempre em frente, seguindo o seu objetivo. Porque se eu parar no meio da caminhada, o inimigo pode vir e me acertar, pode me pegar, eu posso morrer, eu posso perder a guerra. Então perseverar é você continuar firme, é você nunca desistir, é você fazer um esforço, é você se esforçar neste processo de salvação. Então eu preciso aqui de algo chamado perseverança, ok? Eu preciso de perseverança. Perseverança é o esforço que eu faço no meu processo de salvação. Então, aceitei a Jesus Cristo, eu entro num processo contínuo de santidade, de ser imitador de Deus. Mas, porém, muitas serão as aflições que teremos neste mundo. Eu vou precisar perseverar, eu não posso desistir. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que continuar. Por quê? Porque é difícil servir a Jesus Cristo. É difícil passar pelas situações dessa vida, pelas provas que se levantam, pelas lutas que se levantam, pelas tentações que virão até nós. Mas para isso é preciso perseverar. É preciso não desistir. E lá em Hebreus 10 ele diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Ou seja, se nós não perseverarmos, Deus não terá prazer em nós. Então perseverar é como se eu fosse eu ir para a batalha, eu ser um guerreiro, estar sempre atento e não desistir jamais, ok? Para não perder a guerra. E o que é essa guerra? Essa guerra ela é travada da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado, tá? Para ficar mais fácil a visualização depois, para nós entendermos como um todo. Então vem aqui, ó, vou fazer assim, vou fazer assim. Aqui eu vou chamar de perseverança. Lembre-se que eu estou dentro do processo de salvação, o ato já foi. E aqui eu vou chamar de apostasia, ok? Então eu tenho aqui perseverança e tenho a apostasia dentro do processo de salvação. Por que apostasia? Porque a apostasia é eu desistir, é eu parar, é eu negar a minha fé, né? Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Quando eu paro de buscar o alvo, eu estou apostatando da fé, ok? Eu estou negando aquilo que um dia eu já acreditei. E esse processo, né, de salvação, ele pode ser chamado de guerra, tá? Guerra ou batalha espiritual. Não é fácil, vão vir ataques, mas nós temos que perseverar. E quando eu falo em perseverança, em perseverar, olha que interessante, eu estou no meio de uma guerra, eu tenho que perseverar, tá? Por quê? Porque senão eu vou ficar fraco, senão eu não vou conseguir me mover, senão eu não vou saber usar as minhas armas. E todo bom guerreiro, ele vai se aperfeiçoando no combate através da prática, do treinamento. Se eu não treino, se eu não pratico, eu não fico ágil, eu não tenho habilidade. Então eu preciso praticar. E perseverança, ela carrega consigo deveres. Olha que interessante, ó. A perseverança carrega consigo deveres. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar uma setinha aqui, ok? Vou escrever aqui deveres. Vou escrever aqui deveres, ok? Para ficar fácil o entendimento. E nesses deveres, um deles que se encaixa aqui chama-se ensino, ok? Um desses deveres chama-se ensino. E nesse ensino nós temos um texto que está em 2 João, capítulo 1, versículo 9. O que diz esse texto? Fala assim: todo aquele que vai além do ensino de Cristo
e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tanto ao Pai como ao Filho. Ou seja, o permanecer também é o perseverar. Sedes fiel até a morte, permaneça, não desista. Agora, se eu fugir do ensino da Bíblia, da sã doutrina, e me deixar desviar por enganos, por falsos mestres, né, por doutrinas de demônios, doutrinas de homens, eu passo a não ter Deus em mim. Então eu preciso permanecer, perseverar no ensino da palavra. Aí eu tenho aqui também 1 Timóteo, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O que fala 1 Timóteo 4,16? Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então Paulo está falando para o Timóteo: persevera no ensino, não para, busque sempre o ensino, busque aprender e ensinar, ensine e cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, ok? Então, perseverança é um dos deveres do crente, chamado ensino. Eu tenho que perseverar no ensino. Um outro também que se chama oração. Mais um dever chamado oração. Aí para a oração nós temos aqui um texto que está em Colossenses, deixa eu fazer um traço aqui, 4:2. O que diz o Colossenses 4:2? Diz assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Ok? Nós temos também Romanos 12:12, onde Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ou seja, eu não posso nunca parar de orar. Eu tenho que perseverar. Oração é uma guerra. Oração é uma batalha. O ensino é uma guerra, é uma batalha. Tudo vai se levantar para que eu não pratique o ensino. Tudo vai se levantar para que eu não pratique a oração. Mas lembre-se, é a prática que vai nos tornando mais habilidosos. É a prática que vai nos aperfeiçoando, ok? Então, na perseverança, ela carrega com isso. Eu tenho que perseverar no ensino. Perseverar na oração. Tem um outro ponto aqui que Paulo diz a Timóteo, que ele fala para ele perseverar na leitura. Opa, leitura! Perseverar na leitura. Olha que interessante. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Aí onde que está isso? 1 Timóteo 4:13. Olha o que ele fala. Persiste em ler, Timóteo. Persiste em ler. Persevera. Não desista. Porque ler é uma batalha. Ler a Bíblia todo dia é uma batalha. Então persista em ler. Aí ele fala assim: persista em ler, em exortar, e ensinar. Mais uma vez ele fala aqui. Um outro aspecto que ele fala: nós temos que perseverar em fazer a obra. Olha que interessante, perseverar. Eu vou botar em trabalhar aqui, trabalhar pro Senhor. Aonde que está isso? Isso está em Tiago 1:25. Vamos ver o que diz em Tiago 1:25? Fala assim: porém, aquele que bem atenta para a perfeita lei de liberdade. Veja que não é a lei de Moisés. A lei da liberdade é aquela que nós temos em Cristo quando entregamos a vida a Ele, porque Paulo nos ensina, o fim da lei é Cristo. Ok? E ele diz assim: e nisso persevera. Olha a perseverança. Não sendo só ouvidor, aquele que ouve e se esquece, senão fazendo a obra. A este, tal digo, será bem-aventurado em seu feito. Então eu não posso simplesmente ir para a igreja, escutar a pregação, escutar o ensino do meu pastor, ir na escola dominical, aprender, tá ali, mas eu não pôr em prática. Eu não posso ficar só no ouvido, eu tenho que praticar. E tudo que se fala em praticar é uma guerra, é uma luta, porque se levanta. Então ele está falando aqui,
persevero em fazer a obra, em trabalhar, em evangelizar, né? Eu tenho que perseverar em fazer a obra. Tem uma convocação, eu atendo. E assim vamos caminhando. Mais um ponto que ele fala aqui, eu tenho que perseverar no culto. Perseverar no culto? O que é isso? Olha que interessante. Está lá em Atos 2:46. Perseverar no culto. Por quê? Porque o culto é uma guerra. O culto é uma batalha espiritual. E o mundo das trevas se levanta contra as nossas vidas para nós não irmos no culto. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós não perseveramos, isso já é sintomas de apostasia, tá? Não estou sendo radical, estou sendo verdadeiro, é a palavra de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, ou seja, na igreja, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então eu tenho que perseverar aí na igreja todos os dias. Todos os dias que tem culto eu estou lá no templo. Então eu tenho que perseverar, porque isso é difícil. Isso é uma batalha, é uma guerra, é uma luta espiritual. E nós temos aqui mais dois itens. Um que eu vou chamar aqui de perseguições, e o outro eu vou chamar de mandamentos, ok? Perseguições e mandamentos. Esse perseguições, ele está em dois textos. Mateus 24:12 e Mateus 10:22. E os mandamentos, eu também tenho Josué 14:14, 1 Crônicas 28:7, ok? Então, vamos lá. O que ele está falando que eu tenho que perseverar em meio a perseguições? Olha que interessante, ó. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então também vai ter a frieza espiritual no nosso meio, um tempo de frieza, né? Um tempo onde o pecar vai ser normal, o pecado na vida das pessoas vai ser normal, na vida dos crentes, tá? Porque só esfria quem estava quente. Então, a iniquidade, que é o cometer o pecado de forma como se ele já não fosse mais pecado, né? Não tem nada a ver, né? E o esfriamento espiritual, ele vai vir sobre a vida da igreja. Mas ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24:12 e o 13. Então, perseverar. No que eu tenho que perseverar? Em não pecar. Perseverar no quê? E não deixar a frieza espiritual vir sobre mim. Você entregou a vida a Cristo, desceu as águas, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado, mas já faz muito tempo que você não fala, não ora em línguas, busque e ore para que você seja renovado. Porque a frieza espiritual vai vir com uma arma da apostasia que o inimigo usa, né? Nessa batalha, nessa guerra espiritual. E se eu me deixar esfriar, eu vou estar apostatando da fé. Mateus 10:22 diz assim: e serei odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, nós teremos preconceitos contra nós, os crentes, os salvos em Jesus Cristo. Talvez você sofra uma perseguição no seu local de trabalho. Talvez você sofra uma perseguição na onde você estuda, no seu bairro, no seu prédio, na sua rua, dentro da sua família. As perseguições vão vir. Por quê? Porque o mundo odiou a Jesus e ele também vai nos odiar. Mas ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança é a chave para nós. Nós temos deveres ao perseverar. Perseverar não é uma palavra solta, não é uma palavra seca.
Perseverar carrega deveres. O que é perseverar? À luz da Bíblia, eu perseverar no ensino, na oração, na leitura, no trabalho, no culto. É eu perseverar diante de perseguições. E é eu perseverar no Senhor. Olha que interessante, Josué 14:14 diz assim: portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ou seja, porque ele foi fiel, porque ele seguiu os caminhos, seguiu o mandamento do Senhor. Qual era o mandamento? Que eles iriam tomar posse da terra prometida. Então, a multidão que saiu do Egito não creu, quis voltar para o Egito, blasfemou, pecou contra o Senhor. Mas Caleb ficou firme no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, no mandamento do Senhor, e ele conquistou a terra. Aqueles que perseveram na palavra de Deus vão conquistar a terra prometida. E em 1 Crônicas 28:7 também diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz no dia de hoje. Uma promessa que Deus disse que o trono de Davi iria se perpetuar. Nunca faltaria um descendente de Davi no trono real de Judá, no trono de Israel. E aqui ele está falando, ó, se Salomão, teu filho, perseverar em cumprir os meus mandamentos, né, o trono vai ser estabelecido. Se os filhos deles perseverarem, o trono vai ser estabelecido para sempre. Então é uma promessa em Josué 14:14 de herdar a terra. Em 1 Crônicas 28:7, quando eu persevero no mandamento, na palavra do Senhor, eu tenho uma promessa de reinar, de governar. Olha que interessante, herdar a terra e governar. E então, perseverança, batalha espiritual contra a apostasia. Tudo isso que eu estou falando é fé. Eu tenho que ter fé para ensinar a palavra. Eu tenho que ter fé para orar. Eu tenho que ter fé para ler a palavra. Eu tenho que ter fé para trabalhar para o Senhor. Eu tenho que ter fé para ir no culto. Ir no culto é um ato de fé. Eu tenho que ter fé para suportar perseguições. Eu tenho que ter fé para cumprir os mandamentos do Senhor, porque eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ok? Então esses são os deveres. Depois nós vamos ver que tem benefícios em cumprir com esses deveres, que vem da perseverança. E quando eu começo a falhar, eu não estou mais ensinando a palavra para ninguém. Pô, mas ensinar a palavra a grande comissão é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e isso Marcos 16, aí em Mateus 28, fazei discípulos, ensinando a guardar todos os meus ensinamentos. Então faz parte da grande comissão ensinar, fazer discípulo. Então se eu não estiver ensinando, se eu não estiver fazendo discípulo, se eu não estiver orando, lendo a palavra, trabalhando, indo no culto, se eu não guardar a palavra do Senhor no meu coração, se eu não estiver fazendo isso, eu não estou perseverando. E quando eu não persevero, eu começo a perder a batalha. Conforme eu for perdendo a batalha, a apostasia vai ganhando lugar. Porque numa guerra, ela tem um conceito de você conquistar território, né? Então você vai alargando as suas fronteiras, vai tomando posse do território inimigo. Quando eu persevero, eu vou tomando posse do território. Mas quando eu deixo de perseverar, quando eu paro, quando eu esfrio, quando eu não oro, quando eu não leio, o que acontece? Eu vou apostatando, ou seja, o inimigo vai ganhando território. Aquilo que eu já tinha conquistado, eu vou perdendo. Por isso que isso é um processo, eu não posso parar, é contínuo. Só paro quando a batalha for vencida, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Apostasia, ela atua como um engano na vida do crente, assim como foi com Eva. Então algo vem para nos enganar. E se nós não estivermos perseverando na fé, cumprindo com esses deveres, não estou falando que é um ou dois, são todos, cumprindo com esses deveres, que são os deveres básicos da fé cristã, para quem está no processo de salvação, ou seja, quem está vivo e aceitou a Jesus.
Se eu não estiver cumprindo com isso, pode entrar um engano. A Bíblia já diz que o Deus desse século cega o entendimento do homem. E nós temos isso lá em Adão e Eva. Deus tinha dado uma orientação. Aí a serpente foi e enganou Eva. Pode comer que você não morre. Seus olhos vão se abrir, vão ser que nem Deus. Vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer, pode comer. É um engano que o inimigo planta na mente do crente, que o deixa cego e faz com que ele apostate na fé. Ou seja, ele vai se afastando disso. Ele vai deixando de cumprir seus deveres, de perseverar na fé. E a apostasia vai ganhando cada vez mais e mais terreno. E em relação a essa apostasia, olha que interessante. Eu vou botar só alguns textos aqui pra gente, ó. Hebreus 10, 26, ó. Hebreus 10, 26. O que isso diz? Vamos lá. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, ó, voluntária, eu tenho consciência, eu estou fazendo, né? Porque eu quero. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, ou seja, eu sei que é pecado pornografia, mas eu continuo, né? Eu sei que é pecado mentir, mas eu minto. Então, se eu fizer isso, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes eu entrego minha vida a Jesus, mas ainda eu não conheço a palavra de Deus. Né? Um novo convertido, ele precisa aprender. Por isso que eu ensino. É um dever de quem persevera. E conforme ele vai aprendendo a Bíblia, ele vai começar a falar, opa, isso não agrada a Deus, isso agrada. Opa, isso é pecado, isso aqui não é. Então, conforme eu for tendo esse conhecimento da verdade do que é ou não pecado, ok? Eu vou ser julgado de acordo com isso. Então, se eu já tiver o conhecimento que a mentira, a pornografia, por exemplo, a fornicação, né, o sexo antes do casamento, o adultério é pecado, e eu continuo cometendo esse pecado, né, de forma voluntária, porque eu quero, olha o que fala assim: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo 27 de Hebreus 10. Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, se eu ficar neste pecado voluntário, consciente, o meu espírito já vai saber que o juízo de Deus vai vir sobre a minha vida. A ira de Deus vai se levantar. E é isso que a apostasia faz. É o engano. Eu estou fazendo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pode fazer. Não tem problema não, eu faço e não acontece nada. Então você está fazendo voluntariamente. Sabe que isso é errado. O juízo de Deus virá sobre a sua vida. Mateus 26, 15. Olha que interessante. Isso, apostasia, ela é promovida pelo engano, hein? Não se esqueça disso. Apostasia é engano. É engano. Vamos até deixar registrado aqui, porque apostasia, eu vou escrever aqui, ó. Engano. Apostasia é engano. É engano. Ok? Mateus 26, 15 fala uma história interessante. Ele diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais do sacerdote. Esse é o 14 e o 15. E disse: que me quereis dar? Eu entregarei a vós. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ou seja, de forma voluntária, Judas procurou lá os sacerdotes para entregar Jesus Cristo. De forma voluntária ele quis pecar. De forma voluntária ele chamou o juízo de Deus para a vida dele. Ok? Isso é o que a apostasia faz. Atos 8:20. Uma outra forma de engano é você achar que pode comprar uma bênção, que pode negociar as coisas celestiais com coisas materiais. Olha o que diz Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Então não se compra as coisas celestiais. Não há permuta, não há troca, não há chantagem. Não tem preço as coisas celestiais, ok? Mas o engano vem falar que tem.
que você pode comprar, que você pode fazer isso, que você pode vender uma bênção. Então nós temos que tomar cuidado, que isso nos leva à apostasia. A apostasia é o desvio da fé, o afastamento da fé verdadeira, o afastamento da sã doutrina. Aí Judas, versículo 4, né? Um único capítulo. Ele diz assim, ó: porque se introduziram furtivamente certos homens, ou seja, certos homens vão entrar no nosso meio, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós tentamos, através da sã doutrina nas nossas igrejas, preservar, né, essa doutrina, zelar por ela, para que esses homens que trazem engano não entrem, né? Mas nós vemos muitas igrejas se desviando, acabando se transformando em seitas, né? Ou até carregando o nome de uma denominação conhecida, reconhecida, né, pela sua doutrina, porém com desvios doutrinários, chegando ao ponto até de negar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ok? Ou eles falam assim: ah, Jesus foi só homem, foi um grande profeta. Não, Jesus foi Deus, mas não veio em carne. Então nós temos várias ramificações, ok? Isso faz parte da apostasia, do afastamento da fé. Aí em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele nos alerta contra os falsos mestres e profetas. Olha que interessante. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, quando eu começo, né, a deixar de cumprir com meus deveres, de perseverar neles, a apostasia começa a ganhar terreno. E a apostasia vem trazendo, infiltrando na nossa mente as heresias. O que é uma heresia? A heresia é uma mentira que vai se repetindo e acaba virando uma verdade. É uma mentira dita por várias vezes que se torna uma verdade. Ok? Então pode ser pequenas coisinhas, né, que eu vou falando, acaba se tornando verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muitos, por não perseverarem em cumprir os seus deveres, vão deixar que a apostasia, que essas heresias entrem no nosso meio. Então, e muitos seguirão as dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3, também movidos pela ganância e com palavras fingidas, ele farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda a sua destruição, não dormita. Então nós vemos que a apostasia, ela está se infiltrando, entrando no meio da igreja. O amor de muitos está se esfriando porque eles estão se afastando da sua fé, da fé verdadeira, da sã doutrina, não estão cumprindo com os seus deveres, e assim a apostasia, como é uma guerra, um campo de batalha, ela vai ganhando terreno. E isso acontece de forma individual, com cada crente, ok? Com cada crente. Então ela vai ganhando terreno, e heresias, ou são pequenas mentiras que ao serem repetidas, vão se tornando verdades, vão acabando nos afastando de Cristo. E nós podemos perder a nossa salvação. Por isso que é uma guerra, ok? E quando nós perseveramos, tá? Quando nós cumprimos com os nossos deveres, o que acontece? Eu vou puxar uma setinha aqui e vou escrever que nós temos benefícios, ok? Nós temos benefícios. E eu tenho aqui dois tipos de benefícios, tá? Eu tenho um que eu chamo de benefício presente, que eu posso viver hoje. Eu tenho um outro que eu chamo de benefício futuro, ou benefícios presentes e benefícios futuros. Olha que interessante. Como benefício presente,
Eu vou citar aqui, não vou escrever não, vou só citar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, um dos benefícios de perseverar, de cumprir com esses deveres, que eu posso ter hoje, é a certeza, a segurança de que Jesus Cristo vai guardar a minha vida, vai guardar a minha alma, vai guardar o meu conhecimento da palavra. Para isso eu preciso perseverar, Ele vai me guardar. Em 1 Coríntios 1,8 diz assim: o qual também vos confirmará até o fim. Olha que interessante, ó. Ele confirmará até o fim, ou seja, Ele confirmará até o fim. Ele não vai se confirmar só no fim, Ele confirmará até o fim. Então Ele já está nos confirmando hoje, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam a Jesus como seu Salvador, Ele os confessará diante de Deus e dos anjos. Então nós já somos filhos de Deus, e Jesus já está lá à destra do Pai, nos confessando, intercedendo por nós. Então Ele nos confirmará de agora até o fim. Mais um benefício. Continuando o versículo: para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda essa perseverança, esse processo até a morte ou até a volta de Cristo, eu tenho que me apresentar a Ele irrepreensível. Como? Como cumpridor desses deveres. Eu não posso falhar nesses deveres. Eu não posso falhar no processo. Lembra de Efésios 5:1? Eu tenho que ser imitador de Deus. Ok? João 10:28, mais um benefício que eu posso chamar de benefício presente. Ele diz assim: e eu lhes dou a vida eterna, ok? E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, é uma segurança, é uma garantia que se eu perseverar e cumprir com os deveres, ninguém vai me arrebatar de Jesus Cristo. Eu sou dele e ele é meu. O meu amado é meu e eu sou dele, como já dizia em Cantares. Judas, o versículo 1 e o 24, olha o que diz. Mais um benefício presente. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós somos guardados em Jesus. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. Nós somos guardados. Benefício presente. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Além de nos guardar, nos esconder, Ele nos guarda de tropeçar, de cair. E vos apresentar irrepreensíveis. É o Senhor Jesus que vai nos apresentar irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Esses são os benefícios presentes, a segurança que nós temos quando nós perseveramos na fé. Nós temos também benefícios futuros, e eu vou resumir isso com as 7 cartas que Jesus escreve às igrejas na Ásia, porque lá existem 7 promessas e elas estão ligadas com a perseverança. Olha, vamos lá, Apocalipse 2:7, o que Jesus escreve, manda João escrever à igreja de Éfeso. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lembra, é uma guerra, é uma batalha espiritual que eu tenho que perseverar. Não posso retroagir, não posso desistir, tenho que ficar atento. Tá? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando ele fala ao que vencer, quer dizer que pode perder também. Por isso que eu tenho que perseverar. A igreja de Esmirna, ele escreve assim, versículo Apocalipse 2:10. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se eu perseverar até a morte, se eu for fiel até a morte, que nós lemos no texto de Mateus, se eu for fiel até a morte, vou ser recompensado, vou ganhar a coroa da vida. Por que até a morte? Porque na guerra, no campo de batalha, quem não vigiar morre. Ok? Para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:17, ele diz assim:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, contexto de guerra, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, se eu vencer essa guerra, se eu perseverar até o fim, vou ser novamente recompensado. Tiatira, Apocalipse 2, 26. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, até acabar essa guerra, essa batalha, eu tenho que perseverar. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, como os vasos do oleiro serão esmigalhadas. Assim como eu recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. A igreja de Sardes, olha que ele diz: o que vencer, ou seja, se perseverar até o fim, será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, se eu não perseverar, o meu nome será arriscado do livro da vida. Ok? Quando eu não persevero, estou apostatando. Ok? Para nós entendermos. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha quantos benefícios nós teremos no futuro, além dos benefícios presentes que nós já falamos quando nós perseveramos no ensino. Oração, leitura, trabalho, no culto, mediante perseguições e nos mandamentos do Senhor. A igreja de Laodiceia fala: ao que vencer, ao que perseverar, ao que ser fiel até a morte, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ok? Então nós temos que entender que a salvação, né, ela é como um ato, ela atua através da soberania de Deus, porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, nos trazer perdão e nos dar vida eterna. Ok? Porém, esta salvação, este ato deve ser continuado, e nós chamamos de processo de salvação. E esse processo é uma guerra. Esse processo é uma batalha espiritual, que exige na vida do crente a perseverança. Exige a perseverança. Porém, para que eu persevere, eu tenho que cumprir com alguns deveres. Porque se eu não cumprir com esses deveres, eu vou estar perdendo campo, espaço, terreno para o inimigo. E vou estar apostatando da fé. Heresias vão entrar, meu entendimento será cegado. Então, eu não posso, eu estou num processo que é uma batalha espiritual, onde eu tenho que perseverar cumprindo com os deveres que a Bíblia me ensina, que a Bíblia manda. E quando eu persevero, eu tenho benefícios. Eu tenho benefícios presentes, né? Como a segurança que Cristo está com o meu lado, está me guardando, vai me apresentar irrepreensível, não vai me deixar tropeçar. Como também benefícios futuros, né? Galardões, recompensas, coroas que nós iremos receber quando nós tivermos os nossos corpos glorificados junto com Cristo. Então esta é a nossa aula de número 12, perseverando na fé. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.